Hoje nós estamos aqui com o Dr. Regis Salgado, endocrinologista. Muito obrigada, Dr. Regis. Prazer estar com você. A gente está aqui no terceiro vídeo. No primeiro vídeo nós falamos sobre gordura abdominal e gordura localizada. No segundo, sobre alimentação. E esse terceiro, sobre atividade física. Vou começar com uma pergunta que é do meu interesse, né? Por que as mulheres ganham mais peso do que os homens? Na verdade, a mulher ela não ganha mais peso que o homem. Ela tem mais dificuldade para poder. O problema é igual. Só muda antes e depois, mas é um problema. O que acontece? Lembra no início, lá atrás, nos outros vídeos que nós comentamos, nós fizemos um retrospecto do homem primitivo, né, da mulher primitiva. A mulher primitiva, o que acontecia com ela? Ela comia uma vez por semana, na dependência do que o marido, se é que dá para chamar de marido, né, o chefe da tribo ali, caçasse, né, para que ela pudesse ter uma alimentação. Então ela tinha que ter, para poder sobreviver e para poder alimentar uma possível gravidez, ela tinha que ter uma quantidade de reservas maior. Então ela tinha que ter mais gordura, ela tinha que ter uma facilidade maior para formar gordura do que propriamente o próprio homem. Então, e aí, se você olhar a anatomia da mulher e a anatomia do homem, o que você vai encontrar? Um número de células de gordura muito maior nas mulheres e um número de fibras musculares muito menores nas mulheres. Entendeu? E aí que está um grande problema para quem trabalha com isso, porque as mulheres querem ficar bom, eu quero ficar forte, só que ela não tem tanta fibra muscular quanto tem um homem. Ela tem mais gordura, e exatamente por uma questão de sobrevivência dela e também de um possível filho que ela pode estar gerando ou até amamentando, né? A mulher ainda tem além do processo da geração, ela tem o processo da nutrição também, que o homem não faz. Então ele tem que ter reservas ela tem que ter reservas para isso acontecer, né? E se a gente for pensar, muitas vezes acontece, as pessoas na amamentação acabam engordando, coisas que não aconteceram durante a gravidez. Entendeu? Por quê? Porque ela precisa ter energia, ela precisa ter nutrientes suficientes para ela e para fabricar o leite para poder nutrir o filho dela. Você entendeu? Então ela tem que ter uma reserva maior. Então com isso que acaba acontecendo? Existe um tempo diferente entre o emagrecimento do homem e o emagrecimento da mulher exatamente por conta dessa situação anatômica. É uma questão de fisiologia do corpo, da própria anatomia do corpo que leva a isso. Não é porque a mulher come mais, não é porque a mulher não faz menos exercício, não é porque ela é sedentária, não é nada disso. É a própria anatomia e a fisiologia dela que é diferente da do homem. O homem ele precisa ter mais músculo, não hoje, mas há 50 anos, 1000 anos atrás, ele precisava ter uma estrutura muscular muito maior do que a própria mulher. Porque quem ia para a caça? A mulher, o homem. Quem ficava em casa parada? A mulher. Então ela não tinha necessidade de ter uma massa muscular muito grande. Então para isso ela acabava tendo uma quantidade de gordura maior. Então toda vez que a gente vai fazer um emagrecimento de uma mulher, o tempo é sempre diferente do que o tempo do homem. O trabalho que eu tenho com um homem é muito menor do que o trabalho com uma mulher. Então eu preciso potencializar o metabolismo dela ao máximo, coisa que eu não preciso fazer com ela normalmente. Por quê? Para poder ter um gasto de energia e por consequência de gordura. Então, seria assim, o nosso tempo é maior para ter peso e também a nossa atividade física tem que ser maior também. Tem que ser mais intensa. Mais intensa, exatamente. Talvez até exista uma atividade, se a gente for pensar em termos de emagrecimento, para a mulher ela tem uma eficiência maior no aeróbico do que propriamente na musculação, diferente do homem. Entendeu? O homem emagrece muito mais rápido com musculação do que com exercício aeróbico, que a mulher ao contrário. E a gente percebe isso muitas vezes. Está ligado à taxa hormonal? Tá ligado à taxa hormonal. Por quê? A mulher, ela tem um ciclo, o ciclo hormonal da mulher, ela é mutável, ou seja, cada dia que passa o hormônio é de um jeito. Por quê? Ela tem, a mulher, como é que ela funciona? Produz estrógeno e testosterona, libera óvulo, esse óvulo pode ou não ser fecundado. A partir do momento que eu libero esse óvulo, imediatamente eu estou preparando o útero para receber esse óvulo, que é feito por um outro hormônio chamado progesterona. E aí o que aconteceu? Esse óvulo não foi fecundado, então toda a preparação que a progesterona fez no útero, aquilo sai na forma de menstruação,
e aí o meu nível de estrógeno que estava lá embaixo começa a subir outra vez para poder fazer um novo, liberação de um novo óvulo. Então, ou seja, toda vez que eu tenho estrógeno no máximo, eu tenho a progesterona no mínimo, e depois isso se inverte, ou seja, isso é diário, quer dizer, a taxa de hormônio seu de hoje é totalmente diferente da taxa de hormônio de ontem, e vai ser totalmente diferente da taxa de hormônio de amanhã. Então não dá para você ter um padrão, coisa diferente do homem. O homem é linear, entendeu? Se ele tiver uma alteração, ele vai promover sintoma, a partir do momento que eu faço aquele sistema entrar num equilíbrio, ele vai manter linear, ele não tem oscilação hormonal. E toda vez que eu oscilo os meus hormônios, eu oscilo todo o meu sistema junto. Você entendeu? Por isso que muitas vezes a mulher, ela assim, um mês da mulher é totalmente diferente em termos de ela está numa fase que ela está emocionalmente melhor, aí depois ela já começa a ficar mais irritada, aqui ela entra numa depressão, aqui ela fica eufórica, e tudo isso está relacionado com o quê? Com as liberações dos hormônios que é feitos para cada fase daquele ciclo, que na verdade é o ciclo reprodutivo. Na verdade, então toda a parte da mulher, da parte hormonal, está relacionada diretamente com o ciclo reprodutivo, entendeu? Só que isso tudo é oscilante e nem sempre é a mesma coisa. Então o hormônio que você fez o mês passado, esse mês pode estar diferente, porque tem uma ação da serotonina, do teu emocional, pode estar estimulando menos o teu ovário a partir da tua hipófise, e aí libera menos estrógeno, mais progesterona, ou seja, você vai ficar extremamente irritado. Quer dizer, então tem toda essa alteração, e isso é diário. Então toda vez que você tem que trabalhar um metabolismo que ele oscila diariamente, o trabalho é muito mais difícil, muito mais intenso em relação à mulher do que provavelmente com o homem. É por isso que muitas mulheres que não gostam de fazer atividade física vão buscar no mercado tratamentos para ajudá-las a diminuir a gordura localizada. Existem tratamentos eficazes? Existe sim. Antigamente, né, quando a gente fala antigamente, a questão de 20 anos atrás, o que nós tínhamos basicamente? Só dieta e remédio. Né? Então o que eu fazia? Eu fazia a mulher parar de comer, entendeu? Ao mesmo tempo, eu dava uma medicação que ela não comia de forma nenhuma, fazia uma caminhada, que era o máximo que se fazia antigamente, e com isso ela conseguia emagrecer. Tá? Só que aí acontecia um grande problema. Ela perdia a gordura interna, mas não perdia a gordura externa. E se a gente for olhar de novo aqui os meus ossinhos, o que a gente vai ver em relação à mulher? Onde eu tenho gordura na mulher? Eu tenho no abdômen e quadril. Por que no quadril? Porque se você pegar, esse esqueleto aqui é de um homem com certeza. Por que eu sei disso? Pelo tamanho da bacia. Tá? A partir do momento que eu tenho uma bacia menor, o que acaba acontecendo? A angulação desse osso aqui, chamado fêmur, é feito em angulação reta. Então eu crio aquela coisa reta aqui. E na mulher é exatamente o contrário. Aqui eu tenho o tal do culote. Por que eu tenho culote? Porque o osso da bacia é maior, ele acaba sendo mais largo, para poder abrigar um útero grávido, você entendeu? E aí a angulação desse osso fica agudo. E a partir do momento que eu fico agudo, eu crio uma região de instabilidade. Então o que eu faço? Ponho gordura aqui em cima. Volta de novo naquela situação da gordura protegendo algumas partes. Então por isso que a curvatura da mulher é violão, né? O violão aqui é exatamente pelo depósito de gordura na lateral aqui para proteção da cabeça do fêmur. E a gente percebe muito em mulheres idosas que fratura aqui na cabeça do fêmur é muito mais frequente do que em homem. Homem quando fratura a perna, ele fratura aqui embaixo. Mulher quando fratura aqui em cima. Exatamente por quê? Pela angulação de inserção desse osso em função do tamanho da bacia. E toda vez que ela fica grávida, essa bacia, na primeira gravidez, essa bacia aumenta mais ainda. Entendeu? E isso não volta mais. Então, esse depósito de gordura, que é o que acaba fazendo com que as pessoas procurem mais o tratamento, é exatamente aonde? Aqui na mulher, culote e a parte abdominal. Você entendeu? Então, que é exatamente aquela gordura que eu mostrei num vídeo lá atrás, lembra que tem uma diferença estrutural da gordura localizada para a gordura visceral? Então, o que acontece? Essa gordura ela foi feita para ficar e não sair.
Então, se eu não criar um acesso nessa gordura, essa gordura não vai sair, por mais que eu emagreça esse corpo aqui. Então, qual é o meu foco em termos de tratamento? Criar um acesso a essa gordura. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso de forma química, eu posso fazer isso de forma mecânica e posso fazer isso de forma cirúrgica. Então, as cirúrgicas, normalmente a lipoaspiração ou então a abdominoplastia, que você retira a gordura cirurgicamente e faz um encurtamento da pele, e as formas não cirúrgicas, que é as clínicas, que você pode usar um elemento que vai aumentar a temperatura desse adipócito, fazer um processo químico chamado de cavitação, que é aquela coisa, aquele intermediário de reação, quando a água começa a ferver, ela fala, puff. O que aconteceu ali? Eu desagreguei moléculas de oxigênio e de hidrogênio através dessa reação chamada cavitação, que é o que eu quero na gordura. Então, quando eu aumento a temperatura dessa gordura, eu faço esse processo de cavitação, eu faço essa célula romper e aí eu libero esse triglicéride para ser utilizado. Tá? Isso é feito a partir do quê? De um bombardeamento de uma onda de som, ou seja, de um ultrassom. O mesmo ultrassom que eu uso para diagnóstico, o mesmo ultrassom, a técnica é a mesma para fisioterapia e a técnica é a mesma para gordura localizada. O que muda? O tamanho da onda e a frequência quanto essa onda vai ser colocada em cima do tecido. Isso faz com que eu aumente a temperatura e isso rompe. Uma outra maneira de atuar nessa gordura, através de um químico. Na verdade, o que eu posso usar? Um elemento que é uma enzima, que ela vai reagir com os componentes da membrana celular e desagregar, ela vai quebrar a molécula. Então ela vai fazer com que aquela membrana ela perda a estabilidade, ela perdendo a estabilidade, essa gordura sai. Agora, nada disso funciona se eu não tiver utilidade para essa gordura. E aí que vem a alimentação é importante e aumentar o gasto, né? Ou eu faço isso quimicamente, no caso de uma medicação, ou eu faço isso através do exercício físico. Ou então eu faço isso usando os dois, que aí com certeza a eficiência é muito maior. É sempre um prazer tê-lo conosco aqui no blog, né, Suzana? Com certeza, foi ótimo, muito obrigada. Obrigado, eu estou aqui à disposição e vamos trocar informação com essas pessoas que estão mandando, porque eu entendo da seguinte forma, a maioria das pessoas são totalmente, eu digo totalmente mesmo, desinformadas. Sim. Então, quanto mais nós pudermos passar de informação, melhor vai ser a vida deles. Sim. Porque eu tenho certeza que hoje, muita gente já está entendendo, como é que tem que ser a minha alimentação, como é que vai ser o exercício que eu tenho que fazer, por que eu não estou